Olá pessoal, sou Mariana Fogaça, coordeno o núcleo de regulação e novas tecnologias e o vídeo de hoje é como fazer o seu primeiro sprint jurídico. Esse vídeo é uma continuidade do vídeo anterior que falou sobre gestão ágil e jurídica. No vídeo de hoje vamos falar como fazer na prática então esse sprint jurídico que leva tarefas típicas que temos no nosso dia a dia, como peças, revisão de contratos, e como fazê-los, afinal, se a gente não usava o Scrum antes e agora a gente vai começar a usar. É importante destacar que não existe uma sprint zero, onde a gente vai fazer uma lista ordenada de tudo que existe, porque isso seria uma espécie de microgerenciamento. Então a gente já vai começar com o empirismo. Ao longo do vídeo eu vou compartilhar com vocês diversos pontos importantes e trazer algumas explicações que vão fazer com que se compreenda melhor o método do Scrum, que é o que a gente usa aqui na Garrafa Azul Advogados. O primeiro passo é a definição do objetivo da sprint. Mas o que é sprint? Sprint é um intervalo de tempo onde o trabalho ele é realizado. Ele deve ser inferior a 30 dias, então não mais do que 30 dias, e ele pode ser de uma semana, de 2 semanas, de um mês. Aqui no escritório de nossa sprint ela tem a duração de uma semana. Feita essa explicação sobre o que é sprint, a gente precisa estabelecer uma meta para nossa sprint. Então, que objetivo a gente tem para aquela sprint de trabalho? É revisar 100 contratos? É fazer um número X de peças? É conseguir ali um despacho com aquele julgador? Então, definido aí esse objetivo da sprint, a gente vai começar a trabalhar. Mas a gente não tem como falar em começar uma sprint do zero sem falar das responsabilidades que existem dentro do Scrum. No Scrum, anteriormente, essas responsabilidades elas eram chamadas de papéis, mas com a atualização em novembro de 2020, chama-se então responsabilidade. O Scrum ele tem 3 responsabilidades: a responsabilidade do Scrum Master, a responsabilidade do Product Owner e a responsabilidade da equipe de desenvolvimento. No contexto jurídico, o Scrum Master ele pode ser aquele colega advogado, ele pode ser um assistente jurídico ou ele pode até mesmo acabar não tendo essa formação jurídica. Ele vai ajudar a equipe, o time Scrum, que é composto por essas 3 responsabilidades, a remover os impedimentos que surgem na nossa rotina e também fazer e garantir com que a equipe ela entenda o propósito do Scrum. Então essa pessoa precisa ter o guia do Scrum embaixo do braço. A gente sabe que a palavra impedimento ela é bem comum quando a gente trabalha com metodologias ágeis, quando a gente usa o Scrum, porque no dia a dia, quando a gente vai executar o nosso trabalho jurídico, surgem impedimentos que vão atravancando esse trabalho. Então, a indisponibilidade de um sistema, a incompatibilidade com o acesso naquele sistema, o fato de um colega só poder acessar aquele sistema e outros aspectos que, assim, de cabeça não vou conseguir elencar todos, mas são muitos, que esse colega Scrum Master vai ajudar junto com a organização a remover esses impedimentos que surgem. O outro papel é o Product Owner. O Product Owner ele pode ser um advogado sênior ou até mesmo um gerente jurídico, se a gente estiver falando aí de um departamento jurídico, que vai conseguir entender quais são os interesses dos interessados, então qual é o interesse da organização para fins de auxiliar e priorizar as entregas feitas pelaquela equipe de desenvolvimento. Então, quando um time trabalha em Scrum, ele terá um Product Backlog, que é uma lista que existem diversas tarefas que precisam ser utilizadas, existem alguns objetivos que precisam ser feitos, e o Product Owner ele vai ser esse colega que vai ser capaz de priorizar a partir dos objetivos dos interessados, do cliente, da organização, como que vai se gerar mais valor, como que aquela equipe vai entregar muito mais resultado em menos tempo naquela sprint. Então o Product Owner ele é responsável aí por essa priorização. O papel do Product Owner é muito relevante, porque ele que vai garantir que existe esse alinhamento dos interesses do cliente, da organização, e esses alinhamentos eles estão priorizados ali nas tarefas que são executadas pelo time, para não acontecer que numa determinada sprint realizada, chega-se ao final da sprint, as entregas foram feitas, mas não se tem aí o valor que foi esperado, tampouco foi atingida a meta da sprint para aquela semana. E a outra responsabilidade é da equipe de desenvolvimento,
fala assim equipe de desenvolvimento, porque a gente sabe que as metodologias ágeis, o Scrum, ele vem aí do desenvolvimento de software, mas o próprio guia do Scrum, ele faz essa diferenciação e diz assim, olha, não é porque estou falando em equipe de desenvolvimento que estou excluindo outras profissões, pelo contrário, nós queremos realmente incluir, porque a gente acredita que o Scrum pode ser usado aí em qualquer serviço ou produto complexo. A equipe de desenvolvimento no contexto jurídico, ela é composta por advogados, paralegais, assistentes jurídicos, estagiários, que vão ser responsáveis por executar o trabalho selecionado para aquela sprint. Então, eles terão aí, de forma colaborativa com os outros integrantes da equipe, trabalhando efetivamente para que as entregas sejam feitas naquela sprint, não haja aí adiamentos, não conclusões, e eles terão toda a autonomia necessária para que eles consigam tocar essas tarefas de uma maneira responsável, eficiente e que gere cada vez mais valor ao cliente. A partir das responsabilidades, a gente consegue então entrar nas cerimônias que o Scrum prevê. E a gente começa então a nossa sprint com o planejamento. Essa reunião ela pode ter aí o tempo total de até 8 horas quando a gente estiver falando aí de uma sprint de 30 dias. Aqui, e no ambiente jurídico, a gente viu que fez bastante sentido trabalharmos com sprints de uma semana. E nesses casos, as reuniões de planejamento elas costumam ter a duração aí de 40 minutos a 1 hora, não extrapolando esse tempo. O momento do planejamento ele é muito importante, porque ali serão selecionadas as tarefas para a próxima sprint, a partir da priorização feita pelo Product Owner e também será selecionada a meta da próxima sprint. Isso é feito de uma forma muito transparente, então todos os integrantes do time Scrum, inclusive os advogados, a equipe de desenvolvimento, essa equipe, vai conseguir olhar aí todo o trabalho que precisa ser executado na próxima sprint e vai conseguir ali, ao longo da sprint, inspecionar, adaptar, para ver se está tudo se encaminhando à conclusão e também ao cumprimento da meta escolhida. Ao longo da execução da sprint, vai ter uma cerimônia denominada Daily Scrum, que nesse encontro de até 15 minutos, a equipe vai se reunir para justamente inspecionar como está o progresso em direção ao cumprimento da meta da sprint e também as tarefas que foram selecionadas para aquela sprint. Então, na Daily Scrum, é possível verificar a sprint backlog, que é essa seleção dos trabalhos feitos lá na reunião de planejamento, e verificar esse progresso. O Scrum, ele traz pilares que são muito importantes e que norteiam todos os contatos e encontros da equipe, que é transparência, inspeção e adaptação. Então essa reunião ela acontece, e aqui falando pela minha equipe, da qual eu sou Scrum Master, ela acontece todos os dias, às 9h05 da manhã, onde a gente consegue olhar o que nós temos para concluir ao longo da próxima semana e inspecionar, vendo se tem algum impedimento que esteja atravancando o nosso trabalho ou o cumprimento das nossas tarefas. Quando chegamos aí no final ou próximo ao final da sprint, nós teremos a primeira reunião, a primeira cerimônia de encerramento, que é chamada de revisão da sprint. Nessa revisão, no meu time a gente faz ela na sexta-feira à tarde. A gente olha para as tarefas que foram executadas ao longo da semana, a gente olha para o valor que a gente entregou ao longo da semana e a gente também vê se nós cumprimos ou não a meta que nós nos propusemos a fazer. E também as metas organizacionais. Então é um momento muito para a gente revisar o que foi feito de uma forma muito transparente e inspecionar. Se tudo deu certo, a gente replica para a próxima sprint. Se tem pontos que deram errado, a gente conversa a respeito deles para que não se repita na próxima. Após a revisão da sprint, a gente entra num momento denominado retrospectiva da sprint, que é voltado muito mais a nós verificarmos enquanto time Scrum como a gente executou o trabalho ao longo daquela semana. Que feedbacks positivos tivemos, que feedbacks negativos tivemos, quais foram os retornos do judiciário acerca do nosso trabalho. Então é um momento em que o time conversa de uma forma muito transparente, como a transparência norteia aí todas as cerimônias da sprint e o trabalho em Scrum, para verificar a forma como o trabalho está sendo feito, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode replicar. Então, super deu certo ao longo daquela sprint, então queremos replicar para a próxima. Então, esse momento de retrospectiva da sprint é um momento muito voltado às interações dos integrantes do time. Nesse momento, é possível conversar sobre a definição de pronto de algumas tarefas,
sobre alguns impedimentos que foram surgidos. Então, a gente olha para essas interações enquanto time Scrum e busca, como sempre, melhorar. Terminada a reunião de retrospectiva da sprint, chegou o momento de fazer uma nova sprint. E esse momento começa com a reunião de planejamento. É aqui que a gente tem esse grande ganha-ganha na implementação do Scrum, porque são ciclos de trabalho que terminam e que começam outro imediatamente após a conclusão da sprint anterior. E utilizando os pilares do Scrum de transparência, inspeção e adaptação, busca-se que os erros não se repitam e os cases de sucesso se replicam. Então é bem bacana a gente poder ver essa evolução e poder colocar essas metodologias dos nossos ciclos de trabalho, porque isso traz muito mais eficiência, tranquilidade, produtividade a todos os integrantes do time. No vídeo de hoje, quis compartilhar com vocês como fazer uma sprint jurídica do zero e a partir disso compartilhei alguns relatos de algumas experiências que nós temos aqui na Garrasta Azul Advogados. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir o nosso canal porque mais conteúdos sobre agilidade virão por aí.